Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre o Banco Bradesco, pessoal. Um banco bastante falado pelo mercado e é um banco que eu já trouxe várias vezes aqui para vocês no canal, tá? O Bradesco, ele tem se tornado bastante polêmico, principalmente devido ao seu estado de priorização ao longo do tempo, tá? Realmente o banco tinha uma cotação bem mais elevada do que essa em que nós encontramos em tela, tá? Até porque o banco reportava um lucro líquido bem mais elevado do que hoje, mas desde o ano de 2021 até agora, o banco tem reportado queda de resultados. O mercado já projeta uma recuperação no resultado da empresa, tá? Então vamos analisar se o Bradesco hoje está barato na Bolsa de Valores, tá? Então, para você que ficar aí até o meio do vídeo, eu vou revelar aqui indicadores que podem fazer com que o Bradesco, tá, de acordo com as análises, se valorize até mais de 80% de acordo com análises aqui de indicadores. Mas antes de começar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos com uma meta aí de dobrar o número de inscritos aqui no canal, pessoal. Então, a meta aqui do canal é 2.000 inscritos. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões e também deixe o dedo no like, porque ajuda muito aqui no engajamento. Bom, pessoal, falando um pouco aqui sobre o Banco Bradesco, pessoal, ele é um banco que tem aí como principal atividade, para quem não sabe aqui, a sua carteira de crédito atrelada para pessoa física e para varejo, tá? Ou seja, pessoa física, varejo e pequenas e médias empresas. Se a gente pesquisar aqui a carteira de crédito do Bradesco, perceba que a carteira de crédito é totalmente atrelada aí nesses segmentos, tá? Principalmente aqui nos segmentos, como eu já citei para vocês, né? Pequenas e médias empresas, varejo e pessoa física. E, lamentavelmente, esse setor, no caso, essa carteira, ela tem aí uma probabilidade de inadimplência um pouco maior, tá? E vocês podem analisar isso aqui, claro, nos resultados do próprio Bradesco, onde ele expõe sua carteira de crédito de uma maneira bem clara, tá? E uma carteira de crédito com, no caso aí, mais provisões, ou seja, com uma carteira de crédito atrelada para a pessoa física, pequenas e médias empresas e varejo, há uma probabilidade de inadimplência maior. Então, por isso que o Bradesco ele acaba sofrendo em relação aos outros bancos, tá? Como o Banco do Brasil e no caso, o Banco do Brasil e Banco Itaú, tá? O Santander e o Bradesco, por eles terem uma carteira de crédito mais para a pessoa física, né, consequentemente, né, infelizmente, fica mais suscetível de ter uma inadimplência, ou seja, provisões para devedores duvidosos. O que são essas provisões? Traduzindo aqui, né, para uma língua mais simples, pessoal, as provisões, elas são meio que dívidas que essas pessoas físicas têm com o banco, ou seja, dívidas em cartão de crédito e entre outros, tá? E os resultados do Bradesco, como vocês podem verificar, perceba que já houve melhora, tá? No segundo trimestre de 2024, o banco acabou subindo 4,4% o seu lucro e o banco apresentou um lucro líquido de 4,7 bilhões de reais, tá? E um crescimento de 12% em relação ao trimestre de 2024, ao primeiro trimestre, tá? Perceba aqui, como vocês podem perceber, a carteira de crédito do Bradesco é muito atrelada à pessoa física, grandes e médias e pequenas empresas e micro, pequenas e médias empresas, tá? Consequentemente, alta taxa de inadimplência, principalmente porque todos os seus clientes são da iniciativa privada, então não tem garantia por parte do Estado, tanto em desconto de folha, como, por exemplo, o Banco Paine, que é um pouco diferente do seu segmento, tá? O Banco Paine, você pode até ter uma impressão de que o banco ele tem uma carteira de crédito semelhante à do Bradesco, porque é 60% varejo, portanto, é um varejo colateralizado, ou seja, varejo que já é descontado em folha, tá? Esse varejo para a pessoa física abrange, no caso, as pessoas em geral, tá? Então, vai das classes ED, né, vai aí das classes EDC até a A e B, ou seja, classes baixas, médias e altas. Então fica muito aí, no caso, pulverizado
para a parte de pessoa física, por isso que acaba tendo uma inadimplência maior. Grandes empresas, o mesmo, tá? Essas grandes empresas incluem a Americanas, o grupo Americanas, que ficou muito inadimplente, é um cliente bem grande do Bradesco e do Santander, por isso que esses bancos acabaram provisionando aí mais para no caso, os balanços passados, tá? Mas, mesmo assim, o banco já tem apresentado uma recuperação alta de 39% na carteira de pessoa física e alta de 20% na carteira de PJ, um total aí de aumento de 23%, tá? Então perceba que em todos os seus segmentos aqui para a carteira de crédito, o banco acabou crescendo bastante nesse trimestre, tá? Perceba que a performance e inadimplência já vem me demonstrando melhora, tá? Aí, quanto menor a inadimplência, melhor. O Bradesco, se ele continuar nesse ritmo como está agora, o próprio CEO da empresa já disse, pessoal, que ele tem o foco de acabar fazendo com que o Bradesco se recupere ao longo do tempo, né? E perceba que o pico da inadimplência do Bradesco, pelo visto, já chegou a um ponto de inflexão aqui nessa época, tá? Ou seja, ele chegou a uma inadimplência de 6,7 e agora já tem apresentado queda. Ele pode voltar a ter uma inadimplência aqui de 3,4, que era o seu saudável antes de todas essas provisões, tá? Perceba que o banco apresentou todo esse, no caso, essa melhora, e isso aqui é muito bom, porque quanto menor as provisões, né, isso aqui faz com que as margens voltem a melhorar, e isso acaba dando respiro para o lucro e para as ações aí do banco no médio a longo prazo, tá? Perceba que a margem financeira do banco também cresceu, margem financeira saltou do trimestre passado, margem com o mercado também, consignado, cresceu em cartão de crédito, crédito pessoal, então o banco já melhorou em todos os seus indicadores respectivos. A inadimplência para a pessoa física apresentou queda, micro, pequenas e médias empresas queda e toda a inadimplência do banco queda. Índice de cobertura aumentou, tá? Muito bom. E as provisões do banco acabaram diminuindo. Perceba que o quarto trimestre de 2023 foi o pico, porque o banco provisionou 10,5 bilhões de provisões. Agora o banco já tem provisionado menos, tá? Isso aqui é um bom sinal de que o Bradesco está se recuperando até um ritmo mais acelerado do que o esperado. Porque o próprio CEO já dizia nas entrevistas passadas que o Bradesco teria uma recuperação lenta, tá? Mas o que estamos presenciando aqui é que o Bradesco já tem apresentado um crescimento muito melhor. As despesas administrativas e operacionais também têm melhorado, tá? Perceba que o banco acabou reduzindo suas despesas, principalmente pela diminuição de pontos de atendimento, tá? O Bradesco, para a estratégia dele, não vê mais sentido de ter tantas agências. E eu até concordo com este ponto, porque, pessoal, excesso de agências, excesso de custos, tá? Então, todo lugar que você ia na esquina se encontrava um Banco Bradesco. Não tem necessidade. Às vezes acaba ficando muito pulverizado. Poucas agências aí acabam poupando mais custos para um banco. Ainda mais um banco da iniciativa privada, né? Que tem aí massas de pessoas físicas que não cumprem com pagamentos tão audaciosos, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que a carteira de crédito acaba sendo mais verticalizada no caso, federais, né, do Estado, ou seja, fica aí mais para agentes federais, servidores públicos, que podem ter no caso, não são tão riscos, não tem riscos altos de inadimplência, já que os descontos para o banco já acontecem diretamente na folha. Então, não tem aí até sentido o Banco do Brasil ter agências, né, para receber justamente esses tipos de funcionários que são do governo. Enquanto o Banco Bradesco, por ter aí uma carteira bem cíclica, não há necessidade de ter uma grande quantidade de agências aí com presença em todo o país, tá? Perceba que seguros e previdência e capitalização, que é o forte do Bradesco, houve um crescimento de 12,7%, a receita com prêmios 8%. Então o banco tem melhorado muito na sua operação aqui de seguros. Índice de Basileia até que está em crescimento, tá? E o banco tem pago um provento até que interessante. Se nós pegarmos aqui Bradesco, hoje o banco, você pode até se espantar, mas Pablo, 10 vezes lucro, sendo que a gente tem um Banco do Brasil negociando a 4 vezes, um Itaú negociando a 8, só que, pessoal, lembre-se, tá? O Bradesco ele é um banco mais cíclico, então justamente por ele ser um banco mais cíclico, é preferível que o seu indicador seja mais esticado. Por quê? Porque ser um bancão mais cíclico, ter ali como varejo a principal atividade do banco, significa que ele pode sim estar chegando num fundo, tá? Até porque o Bradesco hoje está cotado aí bem, lógico, se você pegar aqui no gráfico, acima da sua média histórica. Mas o banco, né,
consequentemente está aí muito barato, principalmente porque abaixo do valor patrimonial, mesmo com o ROI que não está tão alto, o banco já projeta um crescimento de ROI, tá? E o mercado, agora infelizmente, pessoal, o investidor 10 deve estar passando por algumas instabilidades, mas eu vou aqui computar para vocês aqui de forma manual, tá? O mercado projeta que o Bradesco voltará a um patamar de lucros de mais ou menos 20 bilhões até o ano de 2026 e 27, que era o patamar de lucros antigo do Banco Bradesco, tá? Se no caso pegarmos a quantidade de ações que o Bradesco hoje detém no mercado, vamos colocar aqui no status invest, tá? Porque pelo visto o investidor 10 está passando aqui por algumas estabilidades no momento dessa gravação. Vamos colocar aqui BBDC3, né? E vamos ver a quantidade de ações que o banco tem no mercado. Então perceba que o PL projetivo do banco fica bem mais baixo do que o atual, tá? Se a gente considerar essa recuperação no lucro do banco. Bom, resumindo, hoje o Bradesco detém 10,6 bilhões de ações. Se a gente pegar aqui 20 bilhões, que é o lucro que o mercado projeta para a sua recuperação nos próximos anos, e dividir por essa base acionária que o Bradesco possui hoje, que fica em torno de mais ou menos 10 bilhões de reais, nós temos então o banco aí no caso, né? Vamos dividir aqui manualmente, pessoal, que pelo visto também está com algum problema aqui. 20 bilhões dividido por 10 bilhões, né? Vamos colocar aqui para arredondar. Consequentemente, o dividendo aí seria bem elevado, tá? Porque teríamos aqui, ó, vamos colocar aqui o zero, né? Vamos pegar aqui 10,642, que é a base acionária aí da empresa. Então, 20 bilhões aqui, que é o lucro líquido projetivo do Bradesco, dividido pela base acionária do banco, que é de 10 bilhões 642 milhões 176.228, temos um LPA de 1,87 por ação. O Bradesco hoje está ostentando um payout, se a gente observar aqui no investidor 10, de mais ou menos 60%, 50%. Então, se o banco continuar pagando esse payout, fica bem interessante, porque 1,87 vezes 60% do payout, temos um provento de 1,12 por ação. 1,12 por ação nas cotações que o Bradesco se encontra no momento hoje, tá? BBDC3 aí está cotada após a alta de hoje a 13,40, tá? 13,40 nós temos aí 8,3% de dividend yield. O Bradesco já confirmou que irá pagar de 8 a 9% com o payout de 60%. Esse é o payout que o Bradesco projeta aí para os seus próximos anos, dado essa melhora aí nos resultados, né, no médio a longo prazo. Então, 1,12 aplicando aqui um preço teto de 7%, temos um teto de R$16 para conseguir 7% na empresa, que dividido por 13,40 já tem uma margem de segurança de 19%, tá? Fora que se o banco realmente, pessoal, cumprir com essa projeção de lucros, tá? Não é garantido que o banco, né, vá cumprir com essa projeção. Com o valor de mercado que o banco detém hoje, de 152 bilhões, vamos colocar aqui 152,059, tá? Para arredondar aqui, vamos dividir por 20 bilhões. Então, vamos colocar aqui 200 mil, tá? Hoje, o banco estaria cotado a 7 vezes lucro, tá? Colocando aqui o número cheio para que vocês não fiquem quebrados e bagunçados aqui nessa análise, porque, basicamente, eu gosto de fazer análise totalmente correta, tá, pessoal? Sou bem perfeccionista aqui com relação a essa parte. Vamos colocar aqui 20 bilhões. Hoje o banco estaria cotado a 7,6 vezes lucro, tá? O que fica abaixo da sua média histórica, tá? Se a gente pegar aqui, perceba que realmente o Bradesco está abaixo das suas médias. Se você colocar aqui média de PL, o Bradesco é cotado numa média de 10,16 vezes lucro, enquanto o PL projetivo do banco está em 7,6 vezes lucro. Então perceba que há um claro desconto de 7,6 vezes dividido por 10,16 vezes, tá? Menos 1 aí vezes 100, nós temos um desconto aí de basicamente 25,19% em relação à cotação atual. Então, por isso que eu falo, pessoal, olhem os balanços, tá? Porque a foto atual pode não demonstrar, mas o Bradesco está bem barato se a gente considerar essa recuperação e o seu lucro líquido projetivo. O mercado voltaria facilmente a pagar 10 vezes lucro. Então, vamos considerar que o mercado pagasse de fato 10 vezes lucros no Bradesco se ele voltasse a esse patamar de lucratividade da sua forma antiga. Vezes 10, temos um valor de mercado de 200 bi, que dividido por no caso aí, por uma base acionária de 10 bilhões de reais, né, que é a base acionária que o Bradesco hoje detém aí no mercado, perceba que daria uma cotação de 18,79. Então, para ele chegar na sua precificação histórica, ainda falta chão. A ação teria que se valorizar
18,79 dividido por 13,40, né, multiplicado por 100, a ação teria que se valorizar mais ou menos uns 140% para ser cotado ao seu patamar histórico, se de fato o lucro líquido continuar crescendo e se recuperando como o mercado acaba prevendo. Fora que está abaixo do valor patrimonial, e para o banco pagar pelo menos o valor patrimonial, ele teria que subir aí pelo menos uns 50% a 60%, tá? O valor patrimonial, pessoal, ele mede o quê, tá? Ele mede o preço atual, ou seja, valor de mercado, dividido pelo patrimônio líquido. Para que você encontre esse VPA, basta você pegar o patrimônio líquido e dividir pela quantidade de ações que tem no mercado. E você encontra esse famoso indicador chamado VPA. Perceba que só pelo VPA já era para o banco estar cotado a 15,47. Então temos uma clara anomalia aqui, tá? Um valor patrimonial de 15,47, né? Para um patrimônio líquido bem elevado como o do Bradesco, basicamente hoje o Bradesco detém um patrimônio líquido, né? Muito elevado, de 164 bilhões. Então está bem barato nesses preços, mas eu, se fosse comprar Bradesco, nada é recomendação de compra ou de venda, preferia me posicionar abaixo dos R$ 13, que aí eu já vislumbro uma margem de segurança bem positiva. E nesses dias as ações alcançaram R$ 12, né? 12,71, 12,73, nesses preços já começa a fazer um sentido, até porque se eu comprar Bradesco que seja a 12,50, que é a cotação de tela, não que agora ele esteja barato, tá? 1,12, né? Dividido por 12,50, vamos supor aqui, se eu comprar Bradesco, no caso, a 12,50, eu teria um yield próprio de 8,9%. Então, além desse yield excelente no curto prazo, eu ainda teria toda essa perspectiva de melhora no balanço da empresa. Portanto, é um caso mais arriscado, né? Nada garante que o Bradesco vá se recuperar. A perspectiva é de que sim, por ser um banco bem consolidado, que sim, ele se recupere. Mas, né, temos que ir acompanhando para ver se no meio do caminho o Bradesco não vai dar para trás e voltar a ter essa queda de rentabilidade como a gente tinha, né, ao longo dos últimos anos aí que o Bradesco veio perdendo fundamentos, né? Se a perspectiva for de melhora, consequentemente o Bradesco pode sim surpreender e estar barato no PL projetivo, tá? Pela foto atual não está tanto, mas no PL projetivo o banco segue muito descontado. De qualquer forma, os analistas do JP Morgan, né, cita que o banco está com um potencial de alta, perceba que já tinha recomendação de compra para ação e o preço-alvo é R$ 18. Olha só que engraçado, né? O preço-alvo bate muito com aquele preço que a gente encontrou na calculadora, né, de 20 bilhões, que eu fiz ali a projeção de 20 bilhões vezes 10 vezes lucro, bate muito com R$ 18, tá? E abre um potencial de alta de 28% ante ao fechamento da ação no mercado. Isso são as ações preferenciais. As ações ordinárias, elas são mais descontadas, tá? Perceba que a ação ordinária tem um desconto claro em relação à ação preferencial, porque ambas as duas pagam o mesmo provento, tá? De qualquer forma, aí a liquidez não atrapalha na ação ordinária, até porque a liquidez aí da ação ordinária hoje no mercado, se a gente pegar aqui a liquidez do Banco Bradesco hoje, está em torno de 73 milhões. Isso aqui para um pequeno investidor é muito simples. Eu sei que você seja um multimilionário com patrimônio bem elevado, aí você teria que optar realmente pelas ações preferenciais. Por quê? Porque hoje as ações preferenciais de Bradesco detêm uma liquidez muito mais elevada. Se você tiver muito dinheiro, ser um multimilionário aí que esteja assistindo o meu vídeo, tá? Você teria de escolher a ação aí a ação preferencial, porque abriga uma liquidez muito mais elevada do que a ação, no caso, ordinária, tá? Hoje as ações, se a gente observar aqui, as ações preferenciais do Bradesco têm sim uma liquidez bem mais expressiva do que as ações preferenciais, tá? Então isso mostra aí de fato de que para quem opta, né, pela ação preferencial, tem um dinheiro maior aí para acabar comprando de uma vez só, consequentemente necessita aí, né, de mais liquidez. Vocês podem conferir isso aqui no Investidor 10, mas como eu falei para vocês, pessoal, tá com algum probleminha aqui, né? Espera a plataforma voltar ao normal que vocês podem ver aqui essa liquidez. O Microsoft Start Money também projeta uma valorização nas ações. Perceba que eles têm aqui os analistas preço-alvo de 42, né, de R$19 e R$6, uma alta de 42%. Então você vê que bate muito com as nossas projeções, tá? E se olharmos pelo indicador de Benjamin Graham, tá, que é o indicador aí do preço justo da ação, se a gente pegar aqui, por exemplo, a calculadora, considerando que o Bradesco vai realmente se recuperar nesses próximos anos, um LPA hoje no Bradesco, que está em mais ou menos 1,25 por ação, tá? Está mais do que isso, né? Vamos estar já com essa projeção de lucratividade, o banco está com LPA
bem mais elevado, já que ele vai pagar aí 60% de payout. Então, vamos colocar aqui para que a gente descubra o LPA atual, tá? 20 bilhões, que é o lucro líquido, dividido pela cotação, dividido aí pela quantidade de ações que tem no mercado hoje, de 10 bilhões, né? Hoje nós temos um LPA aí, no caso, projetivo de 1,87. Então perceba aqui que já é 1,87. 22,05 vezes 1,87 vezes um VPA hoje aí da ação, né? Que está em torno, se a gente olhar aqui o VPA do Bradesco, está em 15,47. Vezes 15,47 dividido pela raiz quadrada, temos 25,51. E teria um preço justo bem alto, né? Uma alta margem de acordo com o Benjamin Graham. 21,51 dividido por 13,40. Hoje o Bradesco, para atingir esse patamar de preço, teria de se valorizar 190%. Então perceba que tanto pelo preço teto, preço justo, perspectivas pelo mercado, o banco sim pode surpreender para os próximos anos aí, né? Se ele voltar, seria mais aquele tipo de empresa já uma empresa boa, consolidada em recuperação, né? E os investidores que estão aí atentos na empresa, já são sócios, podem aproveitar esse momento aí para acumular mais ações da empresa sem problema nenhum, tá? Particularmente, eu não detenho o Bradesco no meu portfólio e eu acabei optando pelo Banco do Brasil porque eu acho que é um banco muito barato ainda, está bem subprecificado, portanto o Banco do Brasil está num cenário diferente. Ele está reportando o topo de lucros, mas o mercado ainda não tem precificado o seu real valor. Então, é um cenário inverso do Bradesco, tá? O banco já está apresentando resultados muito sólidos. A diferença é que o mercado ainda paga múltiplos bem baixos para o Banco do Brasil. Por isso, que entre ele e o Banco do Brasil nesse momento, eu escolho o Banco do Brasil. Mas se caso o Banco do Brasil não estivesse atrativo e fosse para escolher um bancão grande, com certeza o Bradesco entraria na minha lista, com certeza, tá? Pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e deixar o dedo no like e ativar o sininho para receber todas as notificações que esse canal produzir. Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e fui!